Receber um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 pode trazer um monte de dúvidas, né? É super normal se sentir um pouco perdido, com mil perguntas na cabeça. Então a ideia aqui hoje é justamente essa. A gente vai, passo a passo, transformar essa confusão em clareza, entendendo direitinho o que acontece dentro do nosso corpo. Nossa, essa frase resume tudo, não é? Sentir medo, insegurança, é a reação mais comum e totalmente válida. Mas a boa notícia, e o que eu quero que fique claro, é que entender o que está acontecendo é o primeiro passo e o mais poderoso para a gente tomar as rédeas da situação. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente desvendar esse diagnóstico, a gente precisa voltar um pouquinho, lá no básico, e entender essa máquina incrível que é o nosso corpo e como ele foi feito para gerar energia. Vamos começar pelo cenário perfeito, tá bom? Imagina o corpo como um motor de altíssima performance. Para ele funcionar bem, ele precisa do combustível certo. E esse combustível principal tem um nome: glicose. Praticamente tudo que a gente come, principalmente os carboidratos, como pão, arroz, macarrão, frutas, tudo isso é quebrado pelo nosso corpo e vira essa molécula de açúcar, a glicose, que vai para a nossa corrente sanguínea, prontinha para abastecer cada pedacinho da gente. Só que tem um detalhe: a glicose não entra nas nossas células assim por conta própria. Ela precisa de uma chave. E essa chave é um hormônio super importante chamado insulina. Quem produz a insulina é o pâncreas. Pensa assim, a insulina é a chave que se encaixa na fechadura da célula e abre a porta para a glicose poder entrar. E olha só que ciclo perfeito quando tudo funciona bem. A gente come, a glicose sobe no sangue, o pâncreas libera a quantidade certinha de insulina, a insulina abre as células, a glicose entra, vira energia e o açúcar no sangue volta ao normal. É um sistema super afinado, uma verdadeira orquestra. Mas e quando essa orquestra começa a desafinar? É exatamente aqui que a gente entra na pré-diabetes. Ela não é a doença em si, mas é um sinal de alerta muito, muito importante que o corpo está mandando. É como se fosse a luz amarela do semáforo, sabe? Um aviso para a gente prestar atenção. Lembra da nossa analogia da chave e da fechadura? Então, na pré-diabetes é como se as fechaduras das nossas células começassem a ficar meio enferrujadas. A chave, a insulina ainda está lá, mas ela tem mais dificuldade para encaixar e abrir a porta. O nome técnico disso é resistência à insulina. E o que o corpo faz? O pâncreas, que é um guerreiro, percebe que as portas não estão abrindo direito e entra em modo turbo. Ele começa a produzir muito mais insulina, uma quantidade extra para tentar forçar a abertura dessas fechaduras teimosas. Há um esforço gigantesco que coloca uma sobrecarga enorme no sistema. E como a gente sabe que isso está acontecendo? Pelos exames de sangue. São esses números que os médicos olham para dar o diagnóstico. Uma glicemia em jejum entre 100 e 125, ou uma hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%, por exemplo, são sinais clínicos de que o corpo entrou nessa zona de alerta da pré-diabetes. Agora, se aquele sinal amarelo que a gente falou for ignorado por muito tempo, o sistema pode evoluir. E é aí que a gente chega na diabetes tipo 2. Vamos ver como essa transição acontece. Pensa num motor de carro trabalhando no máximo o tempo todo. Uma hora ele cansa, ele falha, né? É exatamente isso que acontece com o pâncreas. Depois de anos trabalhando dobrado, ele começa a ficar exausto e a capacidade dele de produzir tanta insulina começa a diminuir. E o resultado disso é inevitável. Com menos chaves, ou seja, menos insulina, e com as fechaduras das células ainda resistentes, a glicose simplesmente não consegue entrar. Ela fica ali, acumulada na corrente sanguínea. Esse excesso de açúcar no sangue tem um nome: hiperglicemia. Essa é a principal característica da diabetes tipo 2. E como o corpo reage a esse tanto de açúcar sobrando? Ele tenta se livrar dele de alguma forma. E é isso que causa os sintomas clássicos. A vontade de fazer xixi toda hora são os rins trabalhando loucamente para filtrar essa glicose extra. A sede excessiva é para compensar todo o líquido que se perde na urina. E o cansaço extremo? É a grande ironia. Tem um monte de combustível no sangue, mas as células estão passando fome de energia. E olha, é muito importante saber que essa condição é extremamente comum. Mais de 95% de todos os casos de diabetes são do tipo 2. Ou seja, não é algo raro, não é uma batalha isolada, é uma realidade para milhões e milhões de pessoas. Agora, a parte mais importante de toda essa nossa conversa. A partir do momento que a gente entende todo esse mecanismo, a perspectiva muda. O medo e a incerteza começam a dar lugar para a clareza e, principalmente, para o poder de agir.
Olha só o caso da Lucia, por exemplo. O diagnóstico de pré-diabetes foi o pontapé inicial para ela. A partir do momento que ela entendeu o que precisava fazer, ela buscou ferramentas para ajudar, como o aplicativo Carbotai, que auxiliou nas escolhas de alimentos mais inteligentes. O resultado está aí: exames melhores, perda de peso. É um exemplo perfeito de como o conhecimento vira resultado positivo. Então, o grande lance é esse, sabe? Agora que o porquê de tudo isso está claro, cuidar da saúde deixa de ser só seguir regras. Passa a ser fazer escolhas conscientes. É saber que aquela caminhada no fim de tarde ajuda suas células a ouvirem melhor a insulina, ou que escolher um pão integral em vez do branco diminui o pico de açúcar no sangue. No fim das contas, cada pequena escolha vira uma ferramenta poderosa na sua mão. O controle da situação vem de entender o que se passa no seu corpo e usar esse conhecimento a seu favor. Com essa clareza toda, a pergunta que fica agora é: qual pode ser o seu próximo passo em direção a uma vida mais saudável?